Olá, boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma quinta-feira, mais uma live de quinta com um amigo convidado, com um especialista. Hoje a gente está aqui com o Cirilo. Vai se chegando aí, vai entrando aí, manda mensagem para quem você sabe que pode se interessar. Nossa conversa de hoje é sobre a Bíblia como um livro de histórias. As últimas semanas, nossos encontros foram conversas um pouco mais teológicas, mais teóricas, técnicas. Hoje a gente vai ter uma conversa um pouco mais acessível, um pouco mais de boa. Então, nosso objetivo é tentar ajudar você a ler mais e melhor a Bíblia, com mais prazer, aprender também a conseguir compartilhar as histórias bíblicas com seus filhos ou com alguém, enfim. Então, hoje a nossa conversa é bem interessante, eu acho que comunica com todo mundo, é relevante para todo mundo. E já deixa eu inserir o Cirilo aí. Cirilo, fala aí, mano. Boa noite. Boa Se apresenta noite, pro pessoal aí, mano. eu sou o Cirilo, eu sou mineiro, tenho 32 anos, sou pastor aqui na PIB de Campinas, pastor de nova geração. Já estive com vocês aí, prazer quando eu estive com vocês e um prazer estar aqui também. Um abraço aí para quem eu já conheço e um prazer aí para quem eu ainda tô conhecendo agora aí da igreja. Quando que foi que você veio aqui? Cara, pô, não vou lembrar, Eu deve ter o lembro, eu quê? lembro do dia, mas você até veio pregar aqui no sábado, você pregou no culto de jovens da IBAGE aqui, né? E aí Foi. no domingo você foi lá na igreja, até ministrou a ceia. Só que eu não lembro quando foi isso, não. Eu acho que deve ter um ano e meio, talvez 2 anos. Foi um dia muito especial, porque eu estava, tinha acabado de ver, não tem mais tempo, tinha pouco tempo que eu tinha me tornado de fato pastor da Convenção Batista, que foi uma experiência muito traumática, mas eu lembro que eu pude falar disso aí só. Não, mas muito bom ter Ah, você para com a além gente. disso, Ah, agora tem uma fala. coisa importante, que quando todo pastor vai se apresentar sou noivo da Ah, Júlia, é verdade. e é isso, agora A- mudou isso aí. Apostos, pronto para casar, né? Ali na É, portinha. 3 meses. Ó, a cabeça já deve estar como? Nervosa. 3 mesezinhos só pra arrumar tudo, pra Passa organizar rápido. tudo. Bom, mano, muito obrigado por ter topado o convite. Cirilo foi um amigo que conheci no seminário e já atuou em outras igrejas e agora atua na PIB e tem uma atuação muito relevante no Ministério com Novas Gerações, com criança, com adolescente, com jovem, e a gente aprende muito, todo mundo aprende muito com ele, eu aprendo muito com ele, eu acho que vai ser muito legal ter essa conversa com ele aqui hoje também, e acredito que vai nos ajudar. Então, para além de ter um conhecimento, digamos, teórico dessa conversa aqui, porque foi o seu TCC, né? É Foi o meu que tema do você, TCC e talvez você tá sendo trabalhe de isso alguma forma. na é, pós-graduação, você tá pesquisando isso também, né? Isso. Mas ele, antes de ter esse conhecimento teórico, ele tem o conhecimento prático de olhar a Bíblia, ler a Bíblia, usar a Bíblia como livro de histórias, né? Então, acho que vai ajudar muita gente aí hoje na nossa conversa. Eu quero começar fazendo uma introdução rápida, conectando a nossa conversa de hoje com as últimas conversas, como eu tenho feito. E aí eu já, de seguida, eu tenho uma pergunta para fazer para você, Cirilo. Vamos lá. A gente viu nos últimos encontros que a forma como a gente olha para a Bíblia, aquilo que a gente espera da Bíblia, ah, interfere em como a gente interpreta, entende, lê a Bíblia. A gente, por conta da influência do fundamentalismo evangélico estadunidense, a gente aprendeu a olhar, por exemplo, para a Bíblia como um livro de ciências, um livro que está preocupado a falar aquilo que aconteceu. Então, quando a gente lê Gênesis como Gênesis 1 como uma refutação da teoria da evolução. E aí a mensagem do texto, a ideia do texto é essa. É uma descrição exata, perfeita, científica, moderna de como o mundo foi criado. Quando a gente lê os evangelhos, a gente lê os evangelhos como uma resposta ao liberalismo teológico
do século XIX, do século XX, enfim, que é qual a mensagem dos evangelhos? Jesus é Deus. E a gente viu que nem Gênesis, nem os evangelhos, a mensagem é essa. A mensagem, o texto a gente precisa interpretar de outro jeito. O foco de Gênesis não está no sábado, na criação de todas as coisas, mas especialmente no sábado. O foco dos evangelhos não é bem dizer que Jesus é Deus, apesar dos evangelhos dizerem isso. Mas os evangelhos, a mensagem dos evangelhos é que Jesus reina, Jesus é o Messias, enviado, prometido, enviado. Da mesma forma, a gente aprendeu por essa e por outras influências que a Bíblia é, por exemplo, um livro de proposições objetivas. O que isso quer dizer? Que a Bíblia é um livro de afirmações. Quantas vezes você já não teve aula, pelo menos essa é a minha experiência, não sei se é do Cirilo também, acredito que sim, de ter aula sobre Bíblia, perdão, uma aula sobre Deus. Aí o cara vai chegar lá, vai pegar a Bíblia e ele vai citar os versículos bíblicos, ele vai botar ponto um, Deus é santo. Ponto 2, Deus é justo. Ponto 3, Deus é amor. Então, o ser humano é nananã, nananã. Salvação é tananã. O homem é Até porque a gente salvo. aprende a construir a pregação assim, né? Uhum, Tá lá a matéria de todo o seminário, você já começa assim, ó, a principal coisa que você tem que ter na sua pregação é trabalhar os pontos. Ninguém tá falando assim, vai trabalhar o texto, você vai. Não é os pontos, você vai ter que ir lá esse ponto, e tudo que você faz tem como princípio final chegar nisso aí que você falou. Os pontos, e no final você tem que revisar, revisitar tudo que você falou pra repetir, e a pessoa tem que memorizar. sim. Então, esse é o objetivo, memorizar. A gente lê a Bíblia para extrair essas afirmações, essas proposições, essas informações, e a gente deve é, memorizar essas informações. A Bíblia é um livro para a gente extrair informações sobre Deus, informações sobre nós, informações sobre o mundo. Logo, a Bíblia é um livro para informar a gente sobre alguma coisa, informar a nossa mente sobre alguma realidade. Outra forma da gente olhar a Bíblia, que a gente aprendeu, é que a Bíblia ela não é um livro só de proposições, assim, de conceitos abstratos, mas um livro de ordens morais. Faça isso, faça aquilo outro. Não faça isso. Pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Então a gente lê a Bíblia sempre procurando a moral da história, digamos assim. Esse mandamento, esse comando moral claro, específico e direto. Ora, se a gente procura a Bíblia, a gente lê a Bíblia buscando as informações, as afirmações, as proposições objetivas e os comandos morais, é muito natural que a gente veja por que a gente aprendeu a ler a Bíblia como um monte de versículo solto. Como as nossas pregações são um monte de versículos soltos, como as nossas aulas são um monte de versículos soltos, e como a nossa leitura é uma leitura meio partimentada da Bíblia. A gente vai lá ler um versículo, antigamente, né? O pessoal sempre cita isso. Antigamente tinha caixinha de promessas que você tirava o papelzinho e aí tinha uma sentença lá, uma frase, um versículo que era o versículo do dia. Então, a gente aprendeu a ler a Bíblia assim, com um monte de versículos soltos. Por conta dessa forma de olhar a Bíblia, essa forma de ler a Bíblia com versículos soltos, como sentenças, como frases, ela encontra, né, ela faz todo sentido. Só que, como a gente viu quando a gente falou sobre tratar a Bíblia como um livro científico, se aplica também a essas outras situações, que é, quando a gente olha a Bíblia dessa forma, a gente não está olhando a Bíblia nos seus próprios termos. Então a gente precisa lembrar que a Bíblia originalmente não tem capítulo, não tem versículo. A Bíblia originalmente não tem nem ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, era tudo junto, misturado. Ah, Não tem nem vogal, se for. no Antigo Testamento tinha nem vogal. Então, depois que se coloca vogal para você conseguir construir as palavras e tal. Então, esse é o grande problema da gente ler a Bíblia dessa forma, porque a gente passa, a gente, digamos assim,
quando a gente vai ler, e aqui eu vou para a pergunta. Quando a gente vê um filme de terror, a gente sabe que vai ter um filme de terror. Terror vai ser, ele vai ser um filme à noite. Pelo menos as partes mais tensas do filme vão ser à noite. A Vai ter trilha uma trilha sonora sonora específica. A trilha sonora não vai ser. Geralmente as músicas não são cantadas, são músicas mais com melodias mais melancólicas, que gera tensão e tudo mais, porque a melodia tem esse poder de provocar certos tipos de emoções, cada tipo de melodia. Então, não vai ser uma melodia triste, nem uma melodia animada, feliz. Vai ser uma melodia que gera tensão. Você vai ter gente que vai estar sozinha, vai aparecer um momento que vai estar sozinho, vai ter um momento que as câmeras vão filmar de uma forma que cria uma expectativa que você fica esperando que alguma coisa aconteça, para você poder levar um susto. Enfim, tem as características do filme de terror. Não adianta esperar um filme de terror que, que, que você vai estar rindo. Isso é ler, ou ver um filme de terror esperando a coisa errada. É igual você ver um documentário sobre alguma coisa triste que aconteceu, você tá rindo vendo o documentário. Peraí, a sua experiência não é correspondente ao que você tá vendo. A mesma coisa a Bíblia, a gente tá lendo, a gente tá rindo de um filme de terror, no fim das contas, entendeu? Ao invés de sentir medo. A gente está lendo a Bíblia por olhar a Bíblia como esse livro de proposições objetivos, como esse livro de comandos morais e tal, a gente deixa de ler a Bíblia como nos seus próprios termos. Uhum. Então, a minha pergunta é nessa direção. É, porque como que a gente pode, como que a gente pode olhar a Bíblia respeitando mais a sua forma? Ou seja, quais os gêneros literários? Gênero é isso que eu falei: terror, comédia, drama, para quem, né, para comunicar com todo mundo. Então, tem filme que é de comédia, tem filme que é de drama, tem filme que é de terror, enfim, tem vários tipos de filme diferentes. Então, quais esses tipos de filmes que a gente encontra na Bíblia? Quais os gêneros literários da Bíblia? Qual a importância deles? Como que a gente percebe? Como que a gente, como que a gente lê a Bíblia nos seus próprios termos? Eu acho que gostei do exemplo que você deu de trazer, por exemplo, de um filme. E acho que antes de ir para a pergunta, de fato, pensar que assim, a gente vai ler ou a gente vai visitar um lugar, um espaço, uma narrativa, um texto que, primeiramente, ele é diferente do nosso contexto e muito diferente, por uma questão do tempo, por uma questão da cultura, por uma questão do lugar. Então, por exemplo, eu gosto de assistir anime. Eu sou um pouco otaku. Otaku é a pessoa que gosta de assistir anime. Se o Davi vier assistir anime, o Davi talvez venha com a visão de que o anime é um desenho, igual o desenho que ele assistiu na infância e tal, e é outra cultura. O jeito com que os personagens são construídos, o jeito de falar, o humor que vai existir, assim como a minha mãe assiste dorama. A minha mãe é dos doraminhas. Se eu for assistir dorama, não adianta eu achar que eu vou assistir uma novela brasileira, não adianta eu achar que tem a mesma coisa que me é familiar, um filme americano, porque é uma outra cultura. Então, por exemplo, minha mãe, depois de tanto assistir, ela foi percebendo que a cultura coreana lá tem um jeito na paquera, tem um jeito, tanto que eu brinco assim, ô mãe, os caras não desenvolvem com as meninas, é uma coisa, mas é a cultura e ela já entendeu que a cultura, então fica estranho para mim. Então, acho que esse é o primeiro ponto, quando a gente pensa o gênero, quando a gente pensa a literatura da Bíblia, respeitar esse lugar que é distante a outra cultura. E aí, quando você vai para o texto, o próprio texto bíblico, ele primeiro ele se divide em muitos pontos. Assim, você não consegue ler Salmos da mesma forma que você está lendo Gênesis, ou dentro de uma mesma perspectiva, dentro de um mesmo olhar, usando as mesmas ferramentas, ou só lendo da mesma forma que você vai ler sei lá, uma leitura sapiencial lá. Por exemplo, Salmos. Na sexta-feira passada, eu participei de um concílio. Vou falar mal de concílio de novo, né? É, Salmos. O A gente concílio, tem. concílio
tipo a prova que o pastor passa para uma sabatina, melhor, uma sabatina que um pastor passa para ser aprovado para ser ordenado pastor. Da Então, tem as denominação. perguntas. Aqui tem também, só que o concílio daqui é um pouco diferente da Batista. Mas quando você quer ser pastor, você vai passar por uma sabatina, que é o que a gente chama de concílio. Vários pastores vão reunir, vão te fazer várias perguntas teológicas para saber se você maneja bem a Bíblia, se você sabe responder as questões doutrinárias da tradição cristã que você faz parte, enfim. Aí, por exemplo, isso que você falou, de procurar Deus é isso, Deus é aquilo. É, os salmos, a grosso modo, a forma que você chega para ler, são orações, são canções, é gente que viveu alguma situação e tá falando com Deus, e aquilo ali ficou pra gente, ficou como um testemunho pra gente. E aí você tem os salmos como talvez a principal base, onde as pessoas buscam para dizer: Deus é justo, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Então você pega uma oração e você desconsidera a forma de ler tudo aquilo que a pessoa está falando, tudo aquilo que ela está derramando seu coração diante de Deus, para pensar que os Salmos, esse texto muito bonito, agora ele se transformou somente num texto para reafirmar um conceito teológico que você deu. Um segundo, só porque eu vou fechar a janela aqui que tá chovendo. Do nada começou a chover. E aí, quando a gente vai para esses textos, para além do lance de é um filme de terror, é um filme de comédia, ainda tem coisas no texto que talvez nem seja um filme. É tão diferente assim que você não coloca nem como filme, porque o filme ainda tem um filme de terror e um outro filme tem uma coisa meio parecida, uma narrativa, uma história. Aí, de repente, você vai para um lugar onde são textos de sabedoria. E aí não é aquela narrativa que você vai ver, começou uma história, tem uma sabedoria, e aí tem um outro lugar onde você vai ler que é uma poesia. E que aí, como eu disse, por exemplo, a gente perde muito e a gente precisa entender que existe essa distância na linguagem. Talvez tenha coisa que a gente vai ler que não é tão poética pra gente, mas que na linguagem original aquilo ali é uma poesia muito bonita. Mas isso É, não pode impedir com que a gente, agora eu não vou ler porque eu não. Aí eu acho que a gente faz um caminho só de chegar e falar, eu tô lendo um texto, que esse texto aqui ele não tá como uma história, ele tá como uma poesia. Esse texto aqui ele tá como uma leitura de sabedoria. você mencionou da poesia, do salmo, né? É claro que quando a gente não lê no idioma original, existe essa distância também, uma distância do idioma. Nós estamos num outro lugar, do outro lado do mundo, nós estamos numa outra cultura, numa outra época, pelo menos 2000 anos desde o Novo Testamento, enfim. Então existe essa distância. E na poesia, por exemplo, a gente não saber a língua em que o texto foi escrito atrapalha, claro. A gente perde algumas coisas, mas a gente tem boas traduções, né? Mas, por exemplo, na poesia hebraica, o que importa não é tanto a rima. Para a gente, poesia tem que ter rima. Mas para eles, não é tanto a rima. São ideias em paralelo. Então, conceitos, palavras, ideias em paralelo. Então, você repete a mesma ideia de formas diferentes, e aí isso é uma forma de fazer a poesia, por exemplo, dos salmos e tal. O Edson Nunes, que estava com a gente semana passada, ele tem um livro só sobre as poesias bíblicas, né? Mas, por exemplo, você falou do livro de sabedoria, né? Que às vezes nem filme, nem parece um filme. Que é, por exemplo, Provérbios é um livro que é um monte de sentença. Aí a gente falou que se acostumou a ler a Bíblia toda dessa forma. Provérbios é assim: tu lê o versículo, tu lê o seguinte, não tem nada a ver com o anterior. E às vezes tem hora que parece que eles estão brigando. Então é um monte de versículo solto mesmo. Chega numa parte específica de Provérbios, claro, né? Ah, então Mas acho tem, que, tem que essas reconhecer peculiaridades. isso como é um todo, e dentro desse todo existem jeitos diferentes que foram escritos, existem. Mas no fundo, até mesmo, por exemplo, quando você pensa tudo, tudo isso, os textos de poesia, os textos de sabedoria, tudo isso ainda está dentro de uma grande narrativa. Uma narrativa de um povo, para a gente, cristão, talvez a narrativa de uma história, mas é a narrativa da caminhada de Deus até Jesus. Então, ler também o texto e pensar que são textos dentro de um grande texto, eu acho que isso também ajuda muito, assim.
Não dá pra gente pensar que, que a gente vai ler uma parte, que a gente vai ler um momento de toda essa história e compreender sem conseguir compreender o todo. E quando eu estou dizendo compreender, não é na linguagem de pensar, nossa, eu compreendi, fiz uma exegese do texto. É na linguagem de compreender a própria história, a própria narrativa ali. Por exemplo, se a gente lê um- uma história de um profeta que está sofrendo no período do exílio, a gente consegue entender. Mas a gente consegue entender muito mais quando a gente também já leu sobre a caminhada desse povo, essa conquista, esse sonho, essa esperança de uma terra. Então eu acho que pensar também histórias dentro de uma grande história faz com que o livro traga mais sentido, mais beleza para o livro. Eu dei esse exemplo porque recentemente a gente foi falar num grupo de estudo, e aí a gente estava falando sobre exílio, mas aí, para que entendesse exílio, a gente teve que voltar para a gente poder falar sobre libertação, libertação do povo do Egito, para entender, caraca, agora fez muito mais sentido. Por que que essa pessoa aqui tá tão triste? Por que que essa pessoa aqui tá tão nostálgica? Por que que você tem um livro de lamentação entre os profetas? Então você precisa entender a promessa da terra, eles chegando na terra, Deus levando eles para a terra. Por que que perder a terra é tão importante? Por que que o tempo é tão Que importante? A que tem destruição no tempo é tão importante? que tem tanta ênfase nessa terra, esse lugar, e aí que é uma coisa que a gente não tem tanto esse apego assim, se a gente não olhar e ver, putz, isso aqui fez muito sentido. Olha o tanto que essa galera ralou, olha o tanto que isso aqui foi prometido. Toda a história afetiva com esse Deus, ela é construída nesse momento de libertei vocês e tenho uma promessa para vocês. Então, vamos lá. Acho que a gente pode organizar da seguinte maneira, que você falou pra gente aí, né? A Bíblia, a gente geralmente lê a Bíblia como um livro, como se ela fosse um livro que alguém sentou, escreveu e deu pra gente um livro. A Bíblia é uma biblioteca. Ela é uma composição de vários livros, com vários autores, até mesmo um livro tem vários autores diferentes dentro dele. Então, a Bíblia é uma biblioteca. E nessa biblioteca você tem livro de todo jeito. Você tem narrativas, histórias, você tem poesias, você tem, por exemplo, a gente tem novela. Jó é uma novela. Claro, de novo, não é uma novela brasileira, né? Mas é um tipo um dorama da época. É uma novela É, da época. O Jonas é uma Jó, novela. Ah, Jó é uma aposta, né? ah, Tá? Deus e o diabo estão apostando. Aí você olha assim, gente, calma aí, isso aqui não apareceu em outros lugares. e é algo de Jó. E você lê Jó desse jeito. Então, a gente tem os evangelhos, que é um tipo de narrativa também, que é um pouco diferente, mas são as narrativas. Você tem o texto, você tem as cartas, que são. Então, quando você lê uma carta, o que você percebe? A carta é uma conversa entre duas pessoas, igual uma carta mesmo, que hoje em dia não tem mais, né? Mas é como um e-mail, ou é como se a gente estivesse pegando uma conversa de WhatsApp do celular de alguém, mas é só a conversa de um lado. A gente só tem as respostas de uma pessoa no WhatsApp. Porque carta era Textão assim, de né? Paulo, tá? É isso, é o textão de Paulo. Quando você lê os evangelhos, você está lendo uma história. Quando você lê, por exemplo, os provérbios, você está vendo um monte de sentenças soltas, na maior parte de provérbios. E que são sentenças que não são verdades absolutas sobre toda e qualquer realidade, em qualquer contexto. Tem momentos específicos, é um conhecimento da experiência. São provérbios mesmo, igual água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É uma sabedoria popular. Então, provérbios é isso. Então, enfim, a Bíblia é uma biblioteca com livros de vários tipos, de vários gêneros literários. E isso é uma riqueza, isso é maravilhoso. Levar isso em conta, os gêneros literários do isso é muito importante para a gente conseguir ler melhor a Bíblia. Então, quando você lê E um eu acho que salmo, você lê que é uma poesia. Você não trata o livro de salmo como como se fosse um livro histórico. Você trata como poesia, então você lê poeticamente. Por isso que canta, os salmos são muito cantados. E dentro de um mesmo livro, de um só livro, você também tem formas diferentes. Igual num filme, por exemplo, num filme de terror, pode ter um momento de comédia. O filme é de Uhum. terror.
Mas você tem um momento engraçado, você tem um momento de drama, isso é um momento de ação. Isso é comum em qualquer filme, qualquer série. Mesma coisa os livros. O livro de Apocalipse, por exemplo, é um livro. Qual o gênero literário do Apocalipse? É um texto profético, apocalíptico. A gente teve a nossa live aqui sobre Apocalipse. Mas dentro de Apocalipse você tem várias canções. E a nossa tradução ajuda, por exemplo, a NVI, eu gosto dela, ela ajuda muito nisso, porque quando chega no momento de uma canção, aí você vê que o tradutor, ele coloca de um jeito que você já sabe que é uma canção. Por exemplo, chega lá em Filipenses capítulo 2 que é uma canção. Aí o texto está todo em prosa, né? O texto todo aquele parágrafo normal, contínuo. Aí quando você chega no capítulo 2 aí ele coloca a estrutura do texto de uma forma mais poética, Uhum. assim, mais Você falou, por centralizada e exemplo, de tal. Apocalipse, você falou tem cartas em Apocalipse. Sim, tem Eu acho cara. que o lance é, às vezes, a pessoa que tá aqui na live vai chegar e falar assim, nossa, mas então eu não vou ler muito. Não, eu acho que isso justamente é para que a gente tenha mais facilidade. Porque quando a gente chegar no texto, a gente pode falar assim, ah, ó, tô entendendo, pô, isso aqui é uma leitura de sabedoria. Então eu vou ler como uma leitura de sabedoria. Ah, isso aqui é uma Como leitura sugestões para minha narrativa. vida, como sabedoria Então, prática para a vida. isso aqui é uma narrativa. Não dá para eu pegar, pô, vou falar sobre Davi, eu vou lá e pego o começo da história de Davi, aí eu vou e leio e paro na metade. Não, tem um ciclo, tem uma. Dentro do anime a gente chama de arco. Existe um arco que fecha ali na história. Que inclusive é uma das coisas importantes quando a gente vai ler um texto narrativo. É entender o tempo dessa narrativa. Uhum. É, então, Mas e acho. aí, a gente é exatamente aí que eu ia entrar mesmo. Porque a Bíblia, o principal gênero literário da Bíblia é a narrativa. Ah, então, a minha pergunta para você vai ser antes, vou só mencionar uma coisa, mas a pergunta é o que é uma narrativa e qual a importância das narrativas, né? Mas o principal gênero literário da. Isso muda de autor, a porcentagem, mas o principal gênero literário da Bíblia é a narrativa. E aí, possivelmente, 70% da Bíblia é narrativa. Então, você olha que é algo muito importante. E aí, um outro elemento que você mencionou, Cirilo, apesar da Bíblia ser uma biblioteca com muitos livros, com muitos autores, com muitos jeitos diferentes de escrever, a Bíblia é um Netflix com muitos tipos de filmes, de séries, maiores, menores, estilos. Mas, apesar disso, a Bíblia, pelo menos na forma como nós cristãos lemos, tem uma grande história que é a história de Deus com o seu povo. A Bíblia, como um todo, ela tem esse arco maior, como você mencionou, né? Ela tem uma grande história que está sendo contada, que é a história de Deus com o seu povo, é a história da redenção, da criação e da redenção de toda a criação de Deus. E essa história está sendo contada ao longo de toda a Bíblia. Então, Gênesis é o início dessa história. É, e os outros livros estão acompanhando essa parte dessa história. E a nossa vida cristã, a Igreja de Jesus Cristo, faz parte dessa história. Essa história começa em Gênesis, passa por Jesus, e em seguida a gente está num momento dessa história, que é o momento em que Jesus inaugurou a sua igreja, enviou a sua igreja em missão no mundo, até que ele volte. Então, essa história continua sendo vivida e contada, e a Uhum. gente está vivendo essa história como parte da Igreja de Jesus. E a grande questão no fim das contas, a, a gente pode enxergar que as, as histórias dos contos de fadas, as histórias dos filmes, no fim das contas, lá no fundo, no subsolo de todas as histórias, está essa grande história que é a história da redenção de Deus, que é uma história que a Bíblia está contando e que a gente está vivendo. Então, mas por isso que é importante a gente saber sobre as narrativas. Então, eu vou voltar à pergunta. O que é uma narrativa e qual a importância das narrativas? Uma narrativa. O que que é uma narrativa? Até deixei aqui de uma forma mais conceitual. Uma narrativa é um gênero literário que se estrutura sobre uma história. E a narrativa, ela precisa, ou ela tem como traços fundamentais três coisas, que uma é a construção de um mundo. Então, para que eu conte uma narrativa, precisa existir um mundo que faça sentido.
Não adianta eu falar sobre coisas que não tá fazendo sentido, ações, pessoas ou objetos que não fazem sentido. Então, uma história contada dentro de uma lógica, dentro de um mundo que quem está ouvindo, quem está falando, consegue imaginar o mundo. Um segundo ponto que a narrativa tem é que existe uma relação de causalidade. Existe uma relação onde ações são ligadas e elas trazem sentido para essa narração, para essa narração. Então, é, o Davi saiu de casa, foi para tal lugar, encontrou com tal pessoa, aconteceu isso, isso e isso, depois ele voltou para casa. Existiu ações de sair de casa, ir para lá, encontrar com alguém que trazem sentido, que faz essa história acontecer, que costura essa história. E isso tudo também acontece dentro de um tempo. Então a narrativa, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Ela é diferente de um discurso nesse sentido, porque ela passa por esse mundo construído, ela passa por essa relação, por essas ações que causam algo, e ela acontece dentro de um tempo. Narrar é contar uma história que faça sentido. Um conceito de narrar é isso, é uma história, contar uma história que faz sentido. E aí, quando a gente pensa narrativa ou a gente pensa história, às vezes a gente, inclusive, está muito focado no texto em si. Mas eu acho que até a própria construção, e eu não sei se o Edson falou sobre isso, mas a gente tem hoje um texto que, a princípio, onde ele nasce, ele não é um texto. Ele é uma tradição oral, eles são histórias contadas. Ele é algo que faz parte de uma cultura. E aí, para a gente entender como que a narrativa é algo tão importante, é, contar histórias é uma coisa que é do ser humano. Quando você pensa assim, coisas que são do ser humano, que tá no ser humano, que o ser humano não precisa, claro que você melhora, mas ele vai fazer, contar histórias. Quando a gente tem uma criança, eu trabalho com criança na igreja, é interessante porque você se acompanha a criança, desde quando ela nasceu, tá no berçário, começou a andar. E uma das primeiras coisas, depois de falar papai, mamãe, mas que as crianças começam a falar, elas começam a contar histórias, ou elas começam a contar o que aconteceu. Seja do amiguinho que pegou o biscoito e ela quer chegar e te contar o que aconteceu. E às vezes elas nem conseguem colocar isso nas palavras, mas elas estão tentando ali contar e a gente brinca que quando começa a falar, aí vem a história, vem contando os casos que acontecem na escola, da viagem e tal. Então, contar histórias faz parte. E é tão interessante, Davi, que contar histórias, inclusive, existe antes da fala como a linguagem, algo que é construído. É, dentro da antropologia, eles trazem esse lugar onde a narrativa ela é tão presente que antes de que existisse uma linguagem, antes de que o ser humano conseguisse um conversar com o outro, eles desenhavam histórias. Então, quando você vai ver as pinturas na caverna, quando você vai ver, existiam já histórias que eram contadas por meio das pinturas. Quando você tem tribos, quando você tem lugares que eram isolados, ou toda cultura ela desenvolveu alguma forma de contar histórias. Então isso faz parte do ser humano, isso acompanha a gente. E eu acho muito bonito o texto bíblico, o nosso texto sagrado, como a gente diz, ser uma história, ser baseado numa história, mas principalmente ser construído, em boa parte, como você disse, por narrativas. Porque a narrativa, é diferente do conceito, a narrativa é diferente dessa ideia, dessa ordem, a narrativa ela leva a gente para um lugar de afeto, ela leva a gente para um lugar de reconhecimento, ela leva a gente para um lugar onde um conceito que como Enio Miller traz, às vezes se torna uma verdade substancial, superficial, ele começa a partir de uma narrativa, de uma história, se tornar, é como se criasse raízes e aquilo se torna um valor de vida. Então, um exemplo, se eu chego para o Davi e digo que, cara, é importante você fazer as coisas que você tem para fazer e não importa a velocidade.
beleza, eu cheguei, dei um conceito, uma sabedoria, mas aí você vai lá e você tem uma história muito antiga, que sei lá, talvez minha avó já contava que você vai contar a história da tartaruga e da lebre. Aí você vai e conta essa história, e às vezes você não precisa chegar no final e dizer que é importante é continuar caminhando, porque a própria pessoa, ela transforma aquilo, a narrativa tem esse poder de criar um valor onde, pô, nessa história a tartaruga, ela só continuou fazendo o que ela tinha que fazer no ritmo dela, se respeitando. E aí a própria pessoa, ela consegue, ela tem essa. É porque às vezes a gente vai contar história, ou no como a nossa cultura de igreja ela acontece, que a gente subestima as pessoas. Quando a gente vai contar a história para as crianças, eu costumo contar a história e depois perguntar o que que a gente aprende com isso daqui. Porque às vezes a criança, inclusive, fala uma coisa que nem você percebeu. Às vezes a criança ela traz um ponto que você pera, gente, não era sobre isso, porque quando a gente pega um currículo infantil, tem lá objetivo geral, objetivo específico, eu tenho que chegar nesse objetivo específico. Eu Mas tenho que nisso a fazer gente ela chegar nessa conclusão aqui. e repetir para que aquilo fique gravado no coraçãozinho dela. E não tô dizendo que isso nossa, na maldade. A gente aprendeu assim, a gente está repetindo isso. Quando a gente poderia contar a história e a partir do que a criança percebeu da história, a gente trabalhar. Mas todo o currículo ele vem com esse objetivo geral e objetivo específico, e isso tira vou colocar um poder, uma beleza da narrativa, que às vezes a própria pessoa que ouviu vai ter uma perspectiva diferente, porque mexe nos afetos. Uma coisa legal de quando eu fui pesquisar o TCC é de falar dessa relação, desse jogo que acontece entre o narrador, que não necessariamente é o quem escreveu, não necessariamente não, não é quem escreveu. O narrador é a figura que se é criada para contar essa história, mas esse jogo que acontece entre o narrador e o ouvinte, de que eu estou jogando coisas aqui, mas eu também conto com a contribuição de você para complementar. Eu conto com a sua história para você se apegar a alguns personagens. Então, quando você conta uma história, eu conto a história do filho pródigo. Talvez uma pessoa que, sei lá, é pai, mãe, vai olhar para a história e vai se identificar muito com a figura do pai. Alguém que teve um filho que saiu de casa vai olhar e falar assim: gente, como que esse pai ficou nesse tempo? Eu não sou pai, eu não olho e fico pensando qual que deve ter sido a angústia. Mas com certeza a minha mãe deve ficar na angústia e falar: gente, o que que esse pai ficou pensando? Quantas noites será que ele não ficou lá orando? Nossa, se fosse eu, já estava na reunião de segunda-feira orando do meu filho, porque eu não sabia onde ele estava, não sabia com que ele estava gastando dinheiro. Enquanto eu, que fui o filho pródigo, eu já olhava pela perspectiva de saber, mano, eu sei quanto que o chiqueiro lá, pô, esse menino aqui nessa hora aqui deve ter batido, aquele orgulho deve ter quebrado. Por quê? Porque a narrativa ela é contada e ela reconhece que existe o mundo também do ouvinte, que existe os afetos. E aí eu acho que é muito bonito ler isso no texto bíblico. Quando eu falei, por exemplo, do arco, eu gosto de pensar a partir dos personagens, porque você cria afeto com os personagens. Um exemplo, tem um rapaz do nosso pequeno grupo que ele odeia José. Ele odeia o personagem José. Porque eu não sei sobre o quanto que isso tem a ver com a vida dele, mas ele acha o José o personagem mais mimado. Ele fala assim, mano, se eu fosse irmão de José, desculpa Deus, mas eu faria a mesma coisa que moleque chato. Que moleque chato. Então, uma narrativa tem esse poder de fazer você se identificar com o personagem. Tem personagens que eu gosto, por exemplo, eu sou apaixonado por Tomé. Eu gosto muito do personagem Pedro. Minha mãe sempre falava assim, Cirilo, você era igual o Pedro, né? Você faz as perguntas nada a ver, você é todo... Começa a fazer uma coisa que é empolgar. Nossa, eu vou defender Jesus, vou cortar a orelha de alguém. Você seria facilmente Pedro. Mas tem gente que talvez vai ler e vai se identificar com um outro personagem. Por exemplo, o João. Quando o João coloca lá que é o discípulo a quem Jesus amava, eu já falo, se acha, né? Se eu fosse Pedro, eu já ia ficar, rapaz, não é bem assim não. Você acha que você amou demais aí, só você? Mas você vai criando a narrativa quando você lê como texto narrativo. Porque até quando a gente coloca essa áurea de sagrado, fica parecendo que a gente não pode pensar coisas que o texto que não tá ali, que a gente não pode contribuir com a nossa imaginação. E eu tô falando contribuir, não no sentido de criar uma coisa nova, mas contribuir de ficar se perguntando como seria, o que que aconteceria. Por O exemplo, você lê um texto dá texto. abertura para que você use a sua imaginação para ler, para imaginar a história. Você falou do filho pródigo, é tipo.
a, é a pergunta. Todo pregador faz isso em algum momento, por exemplo. Fala, olha, o texto não diz, mas eu imagino que. É exatamente isso. A história ela dá essas aberturas. Você imagina as coisas, você pensa, você raciocina, você critica. Igual você, de novo, filme de terror, você fala, cara, por que que você vai entrar aí? É exatamente. Por que que você vai entrar aí? Você vai ler o texto lá, por que que você vai entrar aí? Você fala, pô, por que que fulano deu ouvidos para isso? Por que que isso aqui não tá certo? Parece que ele é doido, ela é maluca, ele é doente. Aí depois você chega numa outra parte e fala, caramba, que legal. Poxa, aí você se diverte, aí tem coisa que você pergunta, pô, você imagina, você fala, pô, devia ser assim, assim, assado, tal coisa deve ter acontecido. Poxa, o pai deve ter tido, pô, o filho deve ter feito alguma coisa, alguma besteira para o pai fazer, para agir dessa forma. Enfim, o texto E dá tem, abertura para que a gente, para que a gente imagine também, para que a gente construa o texto no fim das contas junto com o narrador, né? Construa a história junto com o narrador. e aí isso faz com que você crie essa identificação com o texto, e eu acho que foi isso que me fez me apaixonar por texto, pelo texto, por narrativas, que é você cria um lance de afeto com as histórias, com o texto, e às vezes até com o que você consegue. Ó, um exemplo aconteceu tem uma semana. É, a Júlia, minha noiva, a gente foi para São Paulo, a gente ficou na casa de um amigo nosso, e aí ela achou que ela tinha perdido a pulseira dela, aquela que tem os berloques, sabe? E essa pulseira, para ela, ela tem um afeto, por quê? Porque cada berloque foi uma pessoa que deu, inclusive a aliança de noivado, ou o jeito que eu pedi de noivado era um berloque e tal. E ela achou que ela tinha perdido. E aí eu lembro que eu falei com ela que sempre que eu perco uma coisa assim, eu fico muito, muito angustiado. E lembrei que tem coisas que a gente tem que ter afeto. Aí voltamos numa história que Jesus conta, onde uma viúva, ela perde uma moeda e ela dá uma festa quando essa moeda ela é encontrada. Aí você fica assim, gente, mas uma festa custa dinheiro, a moeda é dinheiro, mas essa moeda então ela tem uma questão de afeto e tal. Enfim, a gente encontrou a pulseira e ela falou que ela ficou mais feliz de ter encontrado a pulseira do que de ter ganhado a pulseira. Então, encontrar algo que foi perdido tem mais valor, é mais significativo do que ter ganhado algo. Então aí eu, pastor, né? Esse é o ruim de quem é casado, pastor, eu falei, amor, acho que é isso aí que Jesus está querendo dizer, ó. Porque a gente tem algo que era da gente, que a gente perde, quando a gente encontra, nossa, é festa demais. E a narrativa criou afeto, a gente trouxe uma narrativa para um momento de afeto e de perceber tudo isso, e hoje, para mim, talvez seja um texto que eu sempre cheguei no filho pródigo. Mas aí hoje eu penso, pô, da viúva a história é mó maneira. Porque é uma introdução pro outro, mas eu gosto muito da história da moeda e da festa que é dada, porque ela não bate no cálculo da matemática, assim, não faz sentido. Ela não era boa na gestão ali financeira, mas tinha afeto a ponto de comemorar uma moeda. E voltando para a discussão ainda sobre narrativa, a narrativa ela também sai um pouco, pensar as histórias, ela sai um pouco do que a gente também ficou viciado na igreja, Davi. Que é, acho que principalmente a gente como teólogo pensar sempre a análise do texto, pensar sempre a leitura do texto, a partir de tentar descobrir de uma forma mais crítica. Quem escreveu isso aqui? Para quem escreveu? Quem é que está por trás disso? O que que de fato aconteceu? Quanto para uma análise mais gramatical, que é de pegar as palavras e olhar. E aí, como eu disse, tem vezes que a gente se assusta quando você tem que pensar que o texto, ele, na sua forma original, está muito distante do que a gente sabe. E aí, para isso, eu acho que para fazer com que isso não nos assuste, mas faça com que a gente se apaixone pelo texto, é pensar o como esse autor, ou na verdade, como esse narrador traz essa história pra gente. É usar dessa curiosidade de ficar pensando, por que que esse cara colocou isso aqui? De você ler um texto que, mesmo que não explique o que que é um samaritano, te falar assim, mas por que que ele diz que é um samaritano? Peraí, por que que ele. Pô, a palavra tá dizendo aqui quase como morto. Por que que quase como morto? Você não podia falar que pô, essa informação é importante e aí você vai deixando, colocando essas dúvidas e continuando o texto.
E às vezes o próprio texto vai falar, acho que tem algum problema ali com o fato de ser samaritano. Posso não descobrir lá e fazer uma crítica de perceber, de entender, de pesquisar em outros livros o que que é um samaritano, mas a própria narrativa me deixa com essa pulga atrás da orelha de dizer assim, tem essa galera aqui tem algum problema com o samaritano aqui. Não tá dando muito certo aqui. É você chegar no Rio e não entender nada de futebol, mas você chega num dia que é, sei lá, Vasco e Botafogo. E aí você tá vendo que, mano, de um lado só tem uma galera de um jeito, do outro você fala, peraí, tem alguma coisa aqui, gente. Eu só vi esse... O pessoal com a mesma camisa tá desse lado aqui, do outro lado ali. Se bem que do Vasco é de boa, né? Botafogo também. Não tem muita torcida, né? Flamengo e Fluminense, tá mutado, eu acho. Flamengo e Fluminense. Aí você chega, véi, essa galera não vai. Mas você não sabe nada de futebol. Você chega lá, você vai perceber. E a narrativa bíblica tem essas percepções que você vai olhando e você... Por que essa mulher estava sozinha aqui no poço? Por que o pessoal, os discípulos ficaram olhando estranho? O texto depois vai dizer. Mesmo que não explique de fato ali, que você não tenha toda aquela construção teológica, a narrativa por si, ela tem um como que nos pega e traz para esse lugar de questionar, de pensar, de essa coisa que eu falei, por exemplo, de ler o arco. Eu tô lendo com os pré-adolescentes agora, a gente tá vendo a história de Davi. E eu acho que talvez eles nunca, enquanto eles estavam no Kids, teve a história de Davi como um todo. Eu gosto do exemplo do Davi, porque Davi é. A gente pula, né? Quando a gente vai contar para as crianças, Davi é um cara muito mais legal. Aí ele chega para os pré-adolescentes, a gente pode falar umas coisas. Aí chega ali na adolescência, você fala algumas outras coisas de Davi. Mas quando você chega nos adultos, você fala, mano, Davi era um vacilão. E aí tô tentando ensinar para os pré-adolescentes, não só aquele Davi, as histórias que eles sabiam de Davi era Davi, Golias, Davi foi ungido rei, mas teve que esperar, e aí tiveram inveja de Davi. Mas a gente vai chegar agora na parte onde que Davi é talarico. E aí? Essa parte a gente pulou por muito tempo, às vezes a gente não fala tanto sobre ela, mas a gente tá vendo um arco do personagem inteiro. E a grande pergunta que surge, ou que a gente é, como esse personagem é construído, como a história desse personagem acontece, e eu quero chegar para eles e perguntar: o que a gente aprendeu com a história de Davi? O que a gente aprendeu da relação com Deus a partir da história de Davi e Deus? E deixar com que eles me digam, assim, porque já, sei lá, são 8, 9 domingos que a gente está estudando, e eu vou deixar com que os adolescentes me deem aquilo que geralmente eu coloco no currículo geral, que é o objetivo e o objetivo geral. Porque eu acredito que a narrativa, ela tem esse poder, e por isso, agora sendo crente, Deus escolhe as narrativas para deixar para gente, o texto é uma narrativa, porque tem esse poder de fazer a gente aprender e se identificar com as histórias. E desse jeito, a narrativa ela sempre se renova, né? Porque cada vez que você ouve a história, lê a história, ela te toca num lugar diferente, você enxerga uma perspectiva diferente, você se identifica com um personagem diferente. Então, como você falou, hoje você se identifica com o filho pródigo. Amanhã você tem um filho, você vai ler a história, você vai se identificar com o pai da história. E é a mesma história, a história não mudou, mas você mudou. E você se identifica com personagens diferentes. E a narrativa tem esse poder. Então, é importante o que você mencionou, que, por exemplo, você pode chegar a alguém e dar uma sentença para ela. Porque os provérbios, por exemplo, são sentenças e que a gente lembra, os provérbios, ditados populares e coisas do tipo. Mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Você, você sabe, você tem a sentença, você tem um provérbio, você guarda esse provérbio. Só que, tirando isso, em boa parte das vezes, uma coisa é você chegar com uma proposição, de novo, voltando à nossa conversa inicial, chegar com uma proposição objetiva ou como uma ordem, uma direção moral específica, dizer, não faça as coisas com pressa. Faça assim, assim, assim. E outra coisa é você contar a história da tartaruga e da lebre. Que a história da tartaruga e da lebre, todo mundo vai lembrar da história da tartaruga e da lebre. Não só isso isso vai grudar na cabeça. Porque essa é uma história que todo mundo conhece. Todo mundo tem essa história na mente, todo mundo tem essa história na cabeça.
Então, o princípio de que a pressa é inimiga da perfeição, ele está na história. Você vai lembrar da história. É muito melhor a história e você vai se identificar com a lebre, você vai se identificar com a tartaruga, hora com uma, hora com outra, e você vai lembrar e falar, não, é melhor eu preciso cuidar um pouco mais assim, eu preciso ser um pouco mais lebre, eu preciso ser um pouco mais tartaruga. A história, ela encontra um lugar na nossa memória, no nosso coração. Então, e a gente não esquece disso. Então, até para ensinar, para educar, coisas que a gente quer que as pessoas lembrem, inclusive, é muito melhor uma história do que uma sentença, uma afirmação específica, um conceito. Quando eu pergunto para o pessoal assim, quem é Jesus para você? E aí, o que a gente aprendeu a esperar das pessoas? O objetivo específico. Não, Jesus é Deus. Jesus é tal, tal, tal. Jesus é. Só que a pessoa vem e conta para mim uma história. Que ela fala assim: Jesus é o amor da minha vida. Fala, não, não, não tá na cartilha isso aí. Não, não é para falar que Jesus é o amor da vida, não é esse o conceito. Falam, Jesus é o amor da minha vida, porque eu tinha uma vida assim, assim, assado. Só que, cara, eu encontrei em Jesus e ganhei um amor de Jesus, eu vi que Jesus me ama profundamente, e eu tenho uma vida com Jesus de amor que ele me salvou. A pessoa conta a história da vida dela. Não é o conceito do Jesus é tal coisa. Jesus é amor. Não, Jesus é o meu amor. Por quê? Porque ela vê Jesus na história dela. Então, isso é importante, porque aí você mencionou Davi, por exemplo. Pô, não tem como não ter raiva de Davi. A gente, por conta do objetivo Você tá específico, falando do da Bíblia ou de você? serve para os dois. Serve para os dois. Mas, tipo, por conta dos nossos objetivos específicos, a gente às vezes deixa de ler a história e de experimentar o que o filme está contando pra gente. Por exemplo, a Bíblia não. Cara, é muito claro que Abraão foi babaca várias vezes, pô. Só que a Davi gente já também. lê, como é que é interessante, a gente já lê, eu vejo outras pessoas contando as histórias e falo assim, não, Davi aqui e tal, porque aqui a gente já vê que ele tinha um coração muito bom, porque Aham, pode ser que às vezes a gente erra, a gente já vai preparando a aham. narrativa pro choque, né? Porque a história de Davi, cara, no começo é, mano, um tanto de acerto. Aí você já tem que, assim, se desapegando do personagem quando você sabe, quando você tem spoiler. Aí você já vai contando, preparando, porque Ó, ele ele vai erra, aprontar. mas ele erra não é tanto assim. E tal. É, E Davi cometeu pecados gravíssimos, inclusive. Gravíssimos. E que não podem ser diminuídos. E é esse o choque que a narrativa quer dar na gente. é o Ela plot quer twist de mostrar, Davi é, exatamente. Se você não lê a história dessa forma, você fica amenizando o personagem da Davi, você não pega o que a história está ensinando. Porque o que ela está mostrando pra gente no fim das contas é que Davi é um cara mau. Ele foi mal muitas vezes. E é esse cara mal que é segundo o coração de Deus. Dorme com esse barulho. o, Só que ele é um, você é um mal que se arrepende, tal, não sei o que. Então, só que para você saber da necessidade de arrependimento, você, por exemplo, se você fica amenizando os pecados de Davi, no fim das contas você fala, Davi não era tão mal assim, Davi era um cara bonzinho, cometeu uns erros por besteira, mas ele era um homem de Deus. Aí você fala, mano, você perdeu todo o choque da história, porque a história é para te chocar mesmo. Uhum. Ah, Você falou do lance da narrativa, desse poder que traz. Tem uma cena no final da série do Game of Thrones. Vocês são crentes, não sei quantos assistiram, eu assisti. mas que eu acho muito, muito maneiro que eles têm que decidir quem que é o rei. Acabou lá tudo, aí tem o Tyrion lá, e o Tyrion ele faz um discurso que ele vai dizer assim, o que que é mais poderoso, ele vai citando, né, do que uma grande riqueza? O que que é mais poderoso que de um grande exército? O que que é mais poderoso que um grande clã? Ele vai citando várias coisas. E aí, para ele justificar a escolha do Bran Stark lá, do Bran Stark, ele vai dizer uma história. Mais poderoso que isso tudo é uma história. E aí ele escolhe, justificando a pessoa que sabe toda a história, né? E eu lembro quando eu assisti isso que eu falei, cara, uma história tem muito poder. E a prova, saindo um pouco de pensar o texto, é que
Hoje em dia, tudo que as pessoas estão usando para construir, você vai pensar uma marca. Você tem que construir uma grande história, uma grande narrativa que conta a história. Não dá pra você só chegar lá e falar assim, não, essa marca que eu criei tava precisando de dinheiro e não. Você tem que criar uma narrativa que mexa com os afetos. A política. A política hoje é uma guerra de narrativas e que tenta trazer pro afeto das pessoas. Só que aí você pega isso, as pessoas usando para várias coisas, e a gente tem um texto que é isso, e a gente aprendeu a não lê-lo, não olhar para ele como uma narrativa poderosa que mexe com os nossos afetos, que traz identificação enquanto pessoas, personagens, mas enquanto povo, que tem um fio assim, quando você falou, por exemplo, é, tem uma série que chama How I Met Your Mother. Débora, se você estiver aí do lado, me desculpa pelo meu inglês. Mas a série, todo episódio diferente da Bíblia, já começa assim. E foi assim que um pai tá contando pros filhos quem, vou dar a sinopse. É um personagem que ele tá contando pros filhos como conheceu a mãe deles. Só que ele conta 70 mil, é tipo um Friends, na verdade é uma cópia de Friends, mas para descobrir como é que ele conheceu a mãe, quem que vai ser a mãe dessas crianças. Só que ele já começa dando o fio condutor de toda essa narrativa. Tudo acontece ao redor de eu vou conhecer uma pessoa que é a mãe de vocês. O texto bíblico, ele não traz isso pra gente quando a gente lê de forma cronológica, de uma forma tão assim. Vai ter aquilo que a gente chama na teologia clássica de revelação progressiva. Mas você tem lá começando um problema, aí você tem o povo caminhando com Deus, aí surge a figura de um Messias, de alguém que vai vir, aí vem Jesus, mas essa biblioteca em si, ela também tem um fio, que é esse fio condutor, e que ele trabalha não só na nossa mente, às vezes a gente racionaliza muitas coisas, mas trabalha no nosso coração, trabalha no nos nossos afetos, trabalha fazendo a gente se apaixonar pelo texto. Eu acho que hoje um dos grandes desafios que eu coloco assim, enquanto pastor, mas enquanto desafio pessoal, é não perder a paixão pelo texto. E eu acho que o que faz isso são as narrativas. Quando Jesus ele encontra com os discípulos lá no caminho de Emaús, e no final eles vão dizer: pô, enquanto esse cara não contava a história do Antigo Testamento, eu vou colocar na minha tradução, enquanto esse cara não estava falando lá dos profetas, enquanto ele não estava lendo os textos, o nosso coração não estava ardendo, porque isso trabalha nos afetos, trabalha no coração. E aí eu acho que olhar para o texto e olhar para as narrativas é olhar para o nosso coração também. É, resgatar esse olhar narrativo da Bíblia como um livro de histórias, é, ele, ele, ele ajuda a, a, a gente engajar o nosso coração, não só a nossa mente na leitura. E deixar que a história que a Bíblia conta transforme o nosso coração. Então, a gente, naturalmente, o caminho que a gente aprendeu a fazer é a gente extrai informações da Bíblia para depois a gente praticar alguma coisa de acordo com essa informação. Mas quando a gente lê a Bíblia como livro de histórias, naturalmente as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos afetos, a nossa mente está tudo envolvido lendo as histórias. Então, a Bíblia é um caminho, um jeito, são duas cadeiras colocadas uma de frente para a outra. E aí Deus está sentado em uma. Quando a gente lê a Bíblia, a gente senta na outra. É isso que é a Bíblia. A Bíblia é um jeito de encontrar com Deus, de conhecer a Deus, de conversar com Deus, de ouvir a Deus. Então, Deus não está passando para a gente conceitos. Deus se comunica com a gente, especialmente através de histórias. A gente precisa lembrar que o Evangelho é uma história. A gente aprendeu que o Evangelho é um conceito, coisa do tipo. Não é. O Evangelho, por exemplo, você chega lá nas pregações que os apóstolos fizeram no livro de Atos. O que Paulo faz na sinagoga? O que Pedro faz nos lugares que ele vai? Ele conta uma história. Ele começa, às vezes, por exemplo, da criação do povo, do surgimento do povo de Israel, ou depois ele fala,
Ou ele começa, por exemplo, de quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, do que Deus enfrentou no povo de Israel no deserto. Depois ele conta do rei Saul e do rei Davi, de como Saul era um rei que não foi escolhido por Deus, enquanto Davi foi um rei escolhido por Deus. E aí depois ele chega, conta de João Batista, e aí ele fala de Jesus, isso é Atos 13, por exemplo, a pregação de Atos 13. E aí ele fala que Deus agiu no passado, ele conta, olha, Deus trabalhou, libertou o povo e aturou o povo no deserto. Deus mandou Davi para governar Israel, e ele conta a história. E agora ressuscitou Jesus. Então ele está contando uma história. Esse é o evangelho que ele está pregando. O evangelho é uma pregação de uma história. Então, por isso que para a gente olhar a Bíblia com esse olhar como uma história, como um livro de histórias, é muito importante, porque é, Você se falou e eu você lembrei. fala, Você pega, por exemplo, em Atos, quando Estevão vai ser apedrejado, o discurso dele é uma história. é uma história. Ele poderia virar e falar assim, não, porque Deus isso, Deus aquilo e tal. E ele vai contar uma história. E é o evangelho. Ele vai vir lá de Moisés e vai contando uma história, e aí de repente você olha, cara, ele constrói isso que a gente falou que não tem antes, mas ele costura toda essa história para chegar ali e dizer, essa daqui é a história que salva a gente. E para dizer também que, assim como no meio da história aqui, da nossa história, a gente matou os nossos profetas, vão querer apedrejar Jesus. Fazendo a mesma. Vocês vão querer me apedrejar no fim das contas, né? Que é o que ele falou, que igual vocês mataram Jesus. Então ele está também contando a história, porque a história pode provocar, a história irrita, a história gera emoção, gera paixão. A história tem esse poder de mexer com as nossas emoções. E aí, a gente falou de Davi, por exemplo. Mencionar um exemplo que eu citei, eu acho que semana passada. Quando o profeta Natan precisa corrigir Davi, porque ele, basicamente, o que Davi fez foi um estupro, né? De Betseba. Então, como eu disse, Davi cometeu pecados gravíssimos, gravíssimos. Então, e Natan tinha que corrigir ele, tinha que ir lá botar o dedo na cara dele. E Natan podia chegar e falar assim, olha, você tá errado por isso, por isso, por isso, por isso. Só que isso, se eu não me engano, é 2 Samuel 7, 7 ou 14, eu não lembro muito bem. Mas Natan vai chegar para Davi, quando ele vai corrigir Davi, ele não dá uma afirmação direta de falar, ó, faça isso, faça aquilo outro, deixe de fazer isso. Eis que te digo, Eis que te eis digo que isso, te isso, isso e digo. aquilo. Natan conta uma história para Davi. E aí por isso que eu falei que não tem como não sentir raiva de Davi, porque o próprio Davi sentiu raiva dele. Porque Natan falou assim, olha, tinha um homem que só tinha muitas ovelhas, era um homem muito rico, tinha muitas propriedades, e um outro homem que tinha uma ovelhinha. Só que e ele amava aquela ovelha, ele era apaixonado por aquela ovelha, ele cuidava daquela ovelha, blá, 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 blá. Só que o homem que tinha muitas ovelhas, um dia ele passou pela casa desse homem que tinha uma ovelha só, ele viu aquela ovelhinha e ele falou: "Eu quero essa ovelha para mim." E ele foi lá e pegou a ovelha daquele homem. Aí Davi fala: "Nossa, mas que imbecil." Aí Natan fala: "Exatamente, esse cara é você." Porque É. isso mexe, Se fo- envolve Davi na se história. fosse um filme, uma musiquinha agora que seria tão tenso. Esse cara é você. Exatamente, você fala, é o choque que o Natan queria. Uhum. E que Provocar um alcança choque, um lugar no Davi. coração do Davi que, se não fosse por uma história, provavelmente não aconteceria. É Sei lá, se o só com Davi a ia mandar história, matar. é só com a história que ele consegue ver, perceber, sentir o babaca que ele foi. É só com a história que Natan, se Natan não contasse a história, da, Davi poderia ter informação. Ah, por aí, realmente, eu errei, gente, eu errei. Não, mas só porque quando Natan conta a história, que Davi, ele tem o sentimento, ele percebe a gravidade do que ele cometeu. Só a história tem esse poder. Então, o Evangelho é uma história. A Bíblia conta uma grande história com muitas pequenas histórias no meio. A gente está no meio de uma grande história, que é a história da redenção, é a história que a Bíblia está contando. Então, as histórias são muito importantes para nós. Nós contamos histórias, eu falo isso sempre na igreja, né? Quando a gente chega em casa do trabalho, a gente conta uma história de como foi o dia. Quando alguém pergunta quem a gente conta uma história da nossa vida. Então, contar história, a gente acha que contar história é uma coisa assim. Então, contar história, ouvir história, é o que a gente faz da vida o tempo todo. A gente vê séries, a gente vê filmes, a gente lê livros de histórias.
A gente está o tempo todo vendo, lendo, ouvindo, contando histórias. História move a nossa vida. As culturas antigas, elas eram movidas pela história. Como você mencionou, a Bíblia é um livro que nasce das histórias. Por exemplo, nas festas, os pais se reuniam com os filhos e eles contavam a história do povo para os filhos. Eles não davam conceitos abstratos. Eles contavam histórias do povo. Quem que é Deus? Vou te contar uma história, meu filho. Senta aqui. Nós vivíamos num tempo, papapá, Abraão, Isaac e Jacó, até que a gente foi escravo no Egito, mas aí um tempo, nossos antepassados eram escravos no Egito, eles sofriam muito, até que uma voz, um homem chamado Moisés ouviu uma voz. Então, ele não conta um conceito de quem Deus é, ele conta uma história. Quando a gente pergunta, por exemplo, para os nossos filhos hoje, para as nossas crianças, quem que é Deus? A gente conta as histórias da Bíblia, a gente conta as nossas histórias, como eu disse, quando eu pergunto quem é Jesus, as pessoas contam a sua história, como Jesus é, agiu, interferiu na sua história, é isso que a gente conta para os outros. Então, olhar a Bíblia com esse olhar de que um livro que é uma história é muito importante. Enriquece muito a nossa leitura. E como você disse, eu vou dar um exemplo do negócio que você falou. No passado, eu já fiz esse exercício na igreja uma vez. Você pega um comercial de carro do passado. O comercial de carro do passado, ele dá várias informações sobre o carro. A potência tal, a roda tal, o ano tal. Ele aí ouve o barulho do motor. Rum, ele dá várias informações sobre o carro, por que que o carro é inovador. O carro é bom por isso, é bom por aquilo outro. Você não encontra nada igual. E a foto e o vídeo todo é imagem do carro, vários cortes do carro e tal. Hoje em dia, como é que é um comercial do carro? Um cara vai tá querendo ir encontrar a família, ele pega um táxi muito caro. Aí ele pega um outro táxi muito caro. Ele pega um aplicativo caro. Aí ele tenta, tá chovendo, o cara tá no ponto de ônibus, começa a chover e ele fica todo molhado porque um carro passa pela poça e molha ele. E aí tem uma conversa do cara com a esposa, fala, cara, eu precisava de um carro. Aí a esposa fala assim: não, mas um carro é muito caro. Ele fala: é verdade, um carro é muito caro. Até que um dia ele está no ponto de ônibus e vem e ele vê uma propaganda falando do carro popular. E aí ele vê um carro, sei lá, um lançamento de um Gol novo, um Gol bolinha novo, nova geração, que lançou e fala a preço de banana. E aí o cara vai lá na locadora, no lugar, compra o carro com um dinheirinho assim, e ele compra o carro, e ele fala, olha, e aí termina, tipo, o carro é a última coisa da propaganda, e aí no fim termina é, um carro feito para você, um carro popular, aí o cara termina com uma frase de efeito, né? Um carro para conectar a sua família, conectar você à sua família, ou um carro que te leva para os seus sonhos. Então, é uma narrativa, é uma história, não é o carro, é uma informação sobre o carro. Marketing, hoje, é história. Você chega nas redes sociais, os caras vão falar de marketing digital, ou de como vender bem, é tudo história, história. E a gente tem, como você falou, né, Cirilo? A gente tem uma grande história e um livro recheado de muitas histórias e que conta uma grande história, que é a história da redenção. Então, resgatar esse olhar para a Bíblia é muito importante. Muito importante. Isso enriquece muito a nossa leitura, isso facilita a nossa leitura. E aí, eu tenho uma outra pergunta que é: como que a gente lê, então, e interpreta as histórias que a Bíblia conta para a gente? E como a gente conta boas histórias a partir delas? Então, por exemplo, uma coisa básica, básica, muito, muito, muito básica se a gente lê a Bíblia como um livro de proposições, afirmações, conceitos, informações para a cabeça, e a gente acaba lendo os versículos soltos, quando você vai ler a Bíblia como um livro de histórias, não dá para ficar lendo um monte de versículo solto. Você lê a história, porque senão você não entende a história, você Uhum. não se comunica, você não consegue se conectar com os personagens. É claro. Então, isso é uma primeira coisa. Você lê bem uma história, você lê a história como uma história, você lê ela com continuidade.
tem insistido para o pessoal, por exemplo, lê o Evangelho de Marcos, mas não lê versículos soltos. Lê o Evangelho, tenta sentar um dia, você pega e vai lendo a história. Ou vai ouvindo, bota para ouvir, coloca lá a Bíblia falada no Spotify, ou procura o que faleceu agora há pouco tempo, né? O Cid Moreira, tem a Bíblia dele lá. Então, a Bíblia dele lá, bota no YouTube, por exemplo, tem a Bíblia, Evangelho de Marcos. Ele vai, senta, ouve a história como um todo. Não vai ouvindo, pegando partes. Você vai ver que você vai experimentar de um outro jeito o livro. Então, isso já é uma coisa para ler bem a história. Então, como que a gente lê e interpreta melhor, mais facilmente, com mais qualidade, é, as histórias da Bíblia e como que a gente conta boas histórias a partir da Bíblia? Para os nossos filhos, para as nossas crianças, enfim. Eu acho que uma questão para a gente ler e interpretar é tentar sair um pouco do vício de como a gente aprendeu a ler a história. Que às vezes, até por ter em cima lá, a gente já conhece a história, a gente já lê sabendo a mensagem, ou já ouviu uma pregação sobre. Então, essa história aqui, o filho pródigo, vai falar sobre isso daqui, tá lá. Você já leu o título, e aí você já vai ler o título que nem existe, né? A gente que colocou lá. E Esse é aí outro você já elemento, não vai é ler. o título quem coloca é o tradutor da Bíblia, não é? Não está É. na Bíblia originalmente. Que já é de alguma forma uma interpretação, porque ler o filho pródigo já te faz ter um olhar para o filho, Uhum. já Para te um induz dos a alguma filhos. coisa. É. E aí você começa a ler o texto. Tenta esquecer que ele tem aquele título. Tenta pegar esse texto e seja curioso em relação a. Por um segundo, tenta o tanto de informação de pregação que você já ouviu e riscar, tipo assim, por que que faz questão de dizer, pô, querer comer a comida do porco é algo muito sério. Peraí, ele ensaiou um discurso aqui, mas na hora ele fala a mesma coisa, mas o pai nem deixa ele terminar. E vai percebendo esse como do próprio texto, assim. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Eu risco a minha Bíblia, mas às vezes eu gosto de imprimir. Tudo bem que agora eu não vou ser muito sustentável, mas eu gosto de imprimir o texto quando eu vou fazer uma pregação, e aí eu imprimo ele, o texto é pequenininho, mas eu imprimo ele e eu vou riscando, assim, colocando curiosidades, coisas que. E texto às vezes que eu já li comentário, e vou colocando essa coisa mesmo de perceber que o discurso não é completado. Cara, tá muito ali, o autor faz muita questão de colocar aquele como ali. Que ele mostra o filho ensaiando a voz na cabeça do filho, do que ele vai dizer, e aí de repente ele chega e não consegue dizer. E aí eu acho que fazer essa coisa de ler a história e ficar criando curiosidades mesmo da sua cabeça e que não necessariamente você vai achar uma explicação, mas de ficar vendo. Eu lembro quando eu fui pregar aí, uma coisa que foi interessante é que eu nunca, acho que eu nunca tinha pregado nesse texto, ou não tinha feito isso quando eu preguei. Mas de ler, como eu tinha um texto para pregar, eu li alguns capítulos antes. E aí vê que o texto que eu li, que era o último capítulo de João, mano, claramente João encerrou o texto antes. Aí é um acréscimo ali, mas o outro. Aí você vai percebendo essas curiosidades. Eu acho que isso é bom. Isso vai gerando vontade. E depois você vai, pesquisa e tal. Mas faz isso no primeiro momento. Oi? Só para exemplificar o negócio que você mencionou, uma coisa que a gente conversou sobre as aberturas do texto, né? O filho pródigo está em Lucas 15, tá, gente? Caso você queira ler o filho pródigo, já que a gente falou muito do filho pródigo aqui, falou da oferta da viúva, da mulher que perdeu a moeda, enfim, a dracma perdida, está em Lucas 15. Aí você falou, o filho, ele ensaia o discurso. Só que quando ele chega diante do pai, ele não completa o discurso. Aí você fala, "Pá, não é exatamente o discurso que ele ensaiou." E aí, uma forma de. Aí, que por exemplo, você pode imaginar? O pai interrompeu ele. O pai ama tanto ele que interrompeu ele no meio e foi em direção a ele. Cala a boca, filho. Para de falar essa besteira. Vem cá, me É, dá um abraço. outra forma de imaginar olha que malandro o filho. Ele Ele, não, ele, ele não disse tudo que ele tinha para falar. Qual que é o ele certo? chegou. Não existe, o texto não esclarece. É Na hora que ele exatamente viu para que o isso. pai deu um sorriso, pensou duas vezes e falou: Ah, não quero ser empregado, não. Eu acho que isso Então, e aí aqui ficou já quieto. Conquistei. Então, É, é uma legal isso aí. possibilidade. Então, então o texto dá aberturas para você imaginar. O texto não diz tudo. Então, como que você imagina a cena? Como você se imagina na cena? Enfim, isso foi só para exemplificar um ponto que você mencionou, né? Sobre a Uhum. abertura dos textos e sobre como a gente pode, a curiosidade
ajuda a gente a olhar atentamente o texto, assim, a história, prestar atenção na história, a gente enriquece a nossa leitura, enfim. E eu acho que esse lance de quando você vai lendo, de você tentar deixar o seu afeto falar. No sentido de você se identificar com personagens. Gente, não é pecado. Vou falar uma coisa aqui que parece que é óbvia, mas não é. Não é pecado você criar ranço de alguns personagens. É simplesmente porque você olhou pra história e você tem dificuldade com aquele personagem. O cara pode ser lá de Deus, o cara pode ser um cara legal, mas tem hora que você vai ler ali e falar assim. Teve uma vez que eu fui falar assim que eu tinha. Hoje não tenho tanto, mas na época eu tinha mais dificuldade com Paulo. Aí acho que eu comprava muita briga de Pedro, assim. E aí alguém falou assim, Cirilo, Paulo é o maior líder. Você não pode ter ranço de Paulo. Aí eu assim, meu Deus, falei besteira. E aquelas tia da igreja que fica, né? Mas hoje eu tô de boa, fiz as pazes com Paulo, tá, gente? E eu acho que esse lance de deixar criar identificação. E nessa interpretação, eu acho que parte do princípio, interpretar primeiro é colocar essas dúvidas. Deixa você ter essas dúvidas, deixa você ter essas curiosidades. Não acha que tem uma interpretação, por exemplo, o Davi. Eu, o Israel, que participou aqui, o Edson, talvez a gente leia alguns textos que vai ter interpretações diferentes, não interpretações erradas, não interpretações, nossa, isso daqui, cara, não vamos mais concordar nisso daqui. Não sei se já presenciaram, mas se um dia tiverem o privilégio, um dia que tiver o Davi e Israel, fala assim, e a ceia? Aí você vai ver uma discussão de 16 horas sobre a ceia. Por quê? Porque o texto é isso, o texto ele é construído nessas narrativas e que vai interpretar de um jeito, vai interpretar de outro. Claro que tem coisas que são, de alguma forma, mais fáceis de interpretar, tem outras que não, mas não menospreze, para além da interpretação objetiva, os afetos que o texto gera na gente. E como contar boas histórias a partir da Bíblia? Eu gostei da pergunta que ele colocou, que ele mandou aqui também está escrito, a partir da Bíblia. Porque, por exemplo, uma experiência incrível que eu vivi foi contar a história de Jonas no musical, onde Jonas acontecia no navio pirata. Não existiam piratas na época, não da forma como que a gente interpretou lá. É, não era a história, se pegasse literal, do jeito que acontece em Jonas. Mas a gente contou a história, a gente respeitou a história enquanto uma narrativa, mas a gente adaptou essa história de uma forma que ela não perdesse, colocar assim, a mensagem ou as mensagens, mas a gente fez isso num navio pirata. Eu fiz as histórias bíblicas, algumas, contando no Minecraft. Eu não uso a mesma linguagem. Tem coisas que quando a gente vai contar e pensando nas crianças, que a gente adultiza demais a história. E não é no sentido de contar coisas que, nossa, falou, tem que diminuir. Tem coisas que realmente não dá pra gente chegar e falar sobre, sei lá, um estupro, um abuso, alguns textos que acontecem com uma criança ainda por uma questão lógica de se ter um bom senso. Mas tem coisas que, quando eu falo de adultizar, é de tipo assim, vou chegar e vou dar o nome da cidade. Saiu lá de Nínive. Cara, às vezes eu tô focando demais na história. Tipo assim, ó, aprende aí, criança. Então, saiu de Nínive. Porque a gente aprendeu dessa forma que a criança tem que decorar as coisas da Bíblia. E se um dia eu chegar e contar e falar que, sei lá, que eu tava em uma cidade, tava lá em Salvador, lá na Bahia, a criança acabou de chegar de férias lá de Salvador, e aí de repente, sabe como é que ela salva? Imagina que tava lá em Salvador. Eu não estou corrompendo o texto porque eu estou contextualizando para que uma criança consiga imaginar. Eu acho que essa é uma coisa, como contar boas histórias. Contar de uma forma, até trazendo um conceito de narrativa, que esse mundo traga sentido, com que a pessoa possa imaginar. A gente adulto tem que fazer um exercício para conseguir imaginar algumas coisas no texto bíblico. É, Só que a criança, ela tem que fazer esse esforço ainda mais no sentido de conhecer, de chegar e pegar. E a gente consegue pegar, pesquisar o que que é Nínive, jogar aqui no Google e tentar. Cara, conta de uma história que a criança vai conseguir imaginar. A narrativa, ela é uma história contada que ela precisa ser capaz de criar uma imaginação da criança, do adulto, do jovem, conseguir imaginar o que está acontecendo ali.
A gente conta a história do filho pródigo, tem porcos, mas imagina se eu tô num lugar, ou vou contar, fosse canguru. Porque um porco é uma coisa que a gente tem, sabe o que que é, mas se fosse um canguru, pô, eu posso mudar. Eu não vou contar sendo um ornitorrinco, Uhum. porque às vezes a criança lá ainda não aprendeu o que é um ornitorrinco, então não vai ser legal. Você Não não precisa conseguir necessariamente ser um imaginar samaritano na história. Você pode falar isso. sei lá, ao invés do carioca e do paulista. Você pode falar do brasileiro e do argentino. É, Você cria você pode falar de outra forma. Você não precisa do usar que os fala. elementos. E aí você. E às vezes você só pode falar assim, era de um povo vizinho que eles tinham uma briga, assim. Já tinha muito tempo que eles tinham uma briga. Porque a palavra samaritana ela é uma coisa esquisita. Ela não é uma coisa que faz parte do seu mundo imaginário. Então eu acho que contar histórias dessa forma, ela ajuda. E contar de outras perspectivas também. Como a gente viu que tem esse lance do afeto, a gente geralmente tem as histórias contadas a partir dos personagens mais específicos, tal. Uma coisa que eu lembro que o Caleb Ribeiro fazia muito bem, acho que ele contou uma história uma vez de Jesus, os discípulos no barco, só que ele era o barco. E aí ele vai contando como se ele fosse um barco, ele tá falando assim, e ficava aqui esses caras, e eles não eu ouvi o mestre deles lá, mas eles não estavam confiando muito e tal, de repente ele sumiu, o pessoal não deu e ele tava contando, só que ele contava de um jeito engraçado, né, ele era o barcão, assim, e ele contava e aquilo fazia sentido para as crianças, porque conseguia se imaginar, trazia para uma outra perspectiva, tinha lá o tom de humor que fazia ser legal, mas ao mesmo tempo a história tinha um desenvolver que gerava um afeto, que trazia a figura de Jesus para perto. É, a gente tem que aprender a explorar essas narrativas. Quer ver um personagem que eu sou apaixonado? É o Gadareno lá. Cara, eu fico imaginando a vida desse gadareno. Pô, eu queria que tivesse, mano, um livro só sobre o que que aconteceu na vida dele. O primeiro cara que todo mundo vem, segue-me, ele, não, você fica aí. Mas, cara, ele não fez um seminário, não fez nada, mas vai lá, e, ó, com o que você tem aí, com a história que você tem, isso que você falou, da história que ele tem, com a história que você tem é o evangelho que você vai contar para essas pessoas. Pô, imagina uma narrativa desse cara chegando e o pessoal, mano, olha lá, é um endemoniado lá, ó, é o cara do que ficava lá no cemitério. E aí a mudança, tal, fica na minha imaginação. Como diz aquelas perguntinhas, aquelas frases de gente mais velha de pastor que quando alguém pergunta e não sabe o que responder, faz parte das minhas histórias que eu quero perguntar pra Deus. Assim, ó Deus, conta aí, ó, o que aconteceu? Então encontrar lá, fala, me conta essa história aí, ó. Porque eu acho que é isso, é contar de outras perspectivas, é contar de uma forma que possa ser imaginada, é não tirar o sentido da narrativa, existe um caminhar ali, e aprender, principalmente antes de dar o objetivo geral, específico, quando você conta uma história, faça esse exercício de o que que você aprendeu sobre essa história. O que que você aprende aqui? E deixa o outro, seja numa classe de senhores e senhoras, seja numa classe com as crianças, seja num próprio papo com adultos. O que que você aprende com essa história? Para além de todos os vícios que a gente tem, o que que essa história te ensina? É uma forma, um método de contar história, por exemplo, é inserir as pessoas como atores. Se chama bibliodrama, e o pessoal usa muito isso tanto com adultos quanto com crianças, que é você encenar a história. E aí a criança então eu já fiz isso várias vezes. Eu tô na igreja, vou dar aula para as crianças, aí eu falo, ó, hoje a gente vai ter uma história aí. Quem que vai ser o quê? Aí eles, ó, tem essa pessoa que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, tal, tal. E aí a gente deixa eles encenarem. E eles mesmos, e fica engraçado, porque eles participam, eles se divertem, eles enxergam, aí eles fazem perguntas, eles falam, mas eu não queria fazer isso. Eu falei, então, é uma forma da criança se engajar na história também, é quando você faz a história junto com ela, você inclui ela na história. Então, Deixa, é vira uma um. brincadeira. Vira Sim. uma história sendo contada, mas com uma brincadeira. Uhum. Então, assim, é que isso é por que é tão importante, de novo. Não é só porque no nosso tempo a gente valoriza muito histórias e narrativas, que é importante a gente resgatar a Bíblia como um livro de histórias, um olhar narrativo para a Bíblia. É por dois motivos fundamentais. O primeiro é porque olhar a Bíblia como um livro de histórias é olhar a Bíblia em seus próprios termos.
A Bíblia é escrita de forma majoritariamente narrativa. É ser Então, honesto com o é ser texto. honesto com o texto. Como que o texto quer ser lido? Ele quer ser lido como um livro de histórias. Ele conta histórias pra gente. Ah, e uma segunda coisa, o segundo motivo do porquê é importante de resgatar, porque as histórias, todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todas as idades, se conectam com boas histórias. Uma história você conta para a criança e você conta para o adulto. Você conta para o idoso. Uma mesma história. É claro que, por exemplo, para um adulto, você conta a história com alguns elementos que para a criança você conta com outros elementos. A criança precisa mais de ludicidade. O adulto, você pode ter, por exemplo, contar a história com um tom de humor mais ácido, mais ironia, que a criança nem sempre pega, o adulto vai pegar. O adulto você pode ter elementos mais pesados na história, às vezes, na criança é bom que não seja tanto. Os elementos com os quais você conta a história, que uma história pode ser contada de várias formas. Então, são diferentes, mas uma mesma história pode ser contada para todo mundo. Então, quando você conta uma história, quando você lê a Bíblia como um livro de histórias, e quando você conta as histórias da Bíblia como histórias, você faz com que todo mundo se conecte com a Bíblia. Você começa a enxergar a Bíblia, você começa a enxergar a Bíblia como um espelho da sua vida, como um espelho do mundo. Então, a Bíblia não é um livro para nos dar informações e nos dar conceitos. É um livro para contar histórias, para nos transformar. E como um livro que nos transforma, ela usa as histórias para nos transformar. Ah, como ler bem, interpretar bem as histórias. História, como você vê um filme, como você ouve histórias, como você vê uma série. Histórias têm início, meio e fim, como o Cirilo mencionou. Histórias têm as histórias sempre geralmente uma estrutura básica das histórias, de uma narrativa, elas colocam você dentro da cena, elas te dão um contexto, e então você tem a apresentação do problema, é como um caminho, uma subida e uma descida. Ó. Você tem o cenário, o contexto da história, então você tem o problema da história, qual que é o grande desafio ali da história, depois você tem o plot twist, a virada, a ação que muda tudo. Aí depois você tem o desenvolvimento dessa ação e o fim da história. Então, quando a gente contou, eu contei aqui a história por exemplo, o que o Natan faz, o Natan com o Davi, ele dá o contexto de dois homens com uma ovelha e tudo mais. Um homem, é, um homem que tem muitas ovelhas, que é rico, ele passa por um lugar e ele vê uma ovelha e tem desejo por ela. E aí, qual é a grande ação transformadora? O que acontece que muda tudo? Esse homem rico, ele pega a ovelha para ele. Então, e aí se desenvolve que o homem fica triste e tudo mais, nananana, e o fim da história é um homem que morre, na história de Davi, por exemplo, é um homem que morreu tendo tido sua esposa. É uma história triste, no fim das contas, né? Que é por isso que Davi precisa se arrepender. É a história de um homem rico, com muitas ovelhas, que pegou a única ovelha de um homem que tinha uma única ovelha, e deixou ele sem nada. É essa história que Natan conta para Davi. Então, acho Que que isso que você, em termos mais agora práticos, assim, ou da própria narrativa, de perceber a estrutura da narrativa, de tentar procurar. Isso que você falou, por exemplo, ação transformadora. As narrativas, elas têm uma estrutura, que é, elas têm uma exposição, elas têm um problema, elas têm uma ação transformadora, elas têm um deslance, desenlace. desenlace, e tem uma situação final. E aí, isso faz com que também seja diferente, por exemplo, de uma descrição. Davi saiu de casa, foi ao mercado, comprou tal coisa e voltou. Uma, descrevi o que aconteceu, mas o Davi saiu de casa, chegou no mercado, esqueceu o cartão, voltou para procurar, encontrou no meio da rua o cartão, É muito mais interessante
quando tem um problema ali, quando tem um nó, quando tem alguma coisa que engancha ali. Tem um esqueminha, tava até procurando a imagem aqui pra mandar, mas aí eu não sei, peço Davi depois pra subir aí, talvez. Uhum. Mas que fala um pouco disso. Essa é outra dica para ler as narrativas. Fica tentando procurar um nó, assim. Quando depois que você leu a narrativa, volta e fala, mano, onde que é o nó? Onde que. Eu lembro que eu fiz esse exercício numa oficina com a Ruth Padilha. E ela passou vários textos, depois a gente ficava discutindo isso. E aí você ficava tentando encontrar onde que estava cada coisa ali. Mas é legal também. Outra coisa que eu ia trazer também, o voltar a contar histórias ou voltar. O Rubem Alves, ele tem uma crônica dele que ele vai dizer que é importante a gente voltar. Ele vai falar sobre o problema das escolas. Aí ele fala assim, é importante a gente voltar a contar mitos. Porque ele fala que a gente aprendeu tanto da ciência, que a gente traz a ciência como isso e aquilo, essas coisas mais objetivas, mas isso de alguma forma tirou o afeto. É ciência pela ciência, tá ali, tá os pontos e pronto. E aí ele vai dizer que era mais interessante quando as coisas eram contadas através dos mitos. As verdades da ciência, elas eram contadas através dos mitos. Então se contava uma história, e mito não no sentido, nós, de mentira, mas no mito no sentido de eu não sabia Mito é uma explicar alguma narrativa. coisa. Eu contava uma história para de alguma forma trazer essa verdade ou essa ciência que ainda não era comprovada do jeito que é hoje. Então se contava uma história para explicar os trovões, se contava uma história para explicar a chuva, se contava histórias para explicar as coisas do nosso cotidiano, as coisas que aconteciam no nosso dia a dia. E aí hoje a gente consegue explicar tudo através da ciência e parece que a gente abandonou as histórias. E aí o Rubem Alves traz isso e diz que as histórias, os mitos, eles trabalham os nossos afetos e junto, trazendo essa ideia junto com o Enio Miller, é aquilo que vai criar os nossos valores. Então, se você quer ser aí, agora eu falar igual o final de mensagem de pastor, que a gente falou aqui, se você aí, pai, mãe, responsável por alguma criança, por um adolescente, você quer que essas crianças desenvolvam valores que aprendem com Jesus, contem histórias. Contem histórias que tragam sentido, contem histórias que respeitem os afetos do outro, para que essas crianças, adolescentes, essa nova geração, eles possam transformar essas histórias em valores para a vida. Que é o que Jesus fez. É o É, que ele fez, deixou pra gente, e a gente está transformando em alguma outra coisa. conta a história, as histórias da Bíblia, a grande história que a Bíblia está contando, conta a história da salvação, conta a sua história. A sua história tem um contexto, tem um nó, um problema. Sua história tem uma ação transformadora, que é Jesus agindo na sua vida e entrando com salvação. É a grande transformação da nossa vida. Como ela se desenvolve, conta o fim da sua história. Como que ela vai terminar? Conta a sua história. Conte a sua história para as pessoas. Conte histórias. No fim das contas, não é nem conte histórias, né? É não deixe de contar histórias. Perceba que você é um contador de histórias, do seu jeito, da forma que você sabe. Leia a Bíblia como um livro de histórias e conte essas histórias e a sua história. Porque assim a gente se conecta, a gente se transforma, a gente se identifica, a gente se movimenta. E a gente vai lendo e relendo e relendo e relendo e contando essas histórias vão ficando no nosso coração, no nosso imaginário, vão criando os nossos valores, a nossa identidade. A identidade de um povo é muito formada pelas suas histórias. Então, as histórias são muito importantes. E você não precisa, assim, você pode se tornar um contador de histórias profissional, com um curso, mas você não precisa. A gente, quantos tios, quantos pais, quantos avós, quantas avós são ótimos contadores de histórias, são ótimas contadoras de história e nunca fizeram curso nenhum, porque a gente sabe contar história. Então, conte histórias, conte histórias. E lê a Bíblia como um livro de histórias. E isso não é diminuir a Bíblia. Isso não é diminuir a Bíblia, pelo contrário.
Isso é enriquecer a Bíblia e aprender a encontrar cada vez mais beleza e olhar a Bíblia como um livro de leituras. Tem um livro do José Tolentino Mendonça que tem esse título, né? Um livro de leituras infinitas. Então você vai lendo e relendo e se identificando de novo e pensando de novo. Isso torna a Bíblia mais fácil de entender, mais fácil de ler, mais fácil de identificar. Ah, mas se falou do samaritano, se você tiver muitas informações sobre quem são os samaritanos, você vai ler de novo essa história com essas informações, você vai ler e vai encontrar novas dimensões dessa história. Mas você não precisa saber quem é o samaritano para você ler a história e encontrar algum sentido na história. Então, porque aqui o texto hebraico, grego, não sei o quê, faz isso, isso, isso. Se você tiver essas informações, você vai ler essa história de um novo jeito, mas você não precisa disso para ler a história, entender a história, se conectar com a história. De novo, a Bíblia é um livro de histórias, e é um jeito, um meio, um caminho para a gente se encontrar com um Deus que está construindo, fazendo desenrolar a história da nossa vida, a história da criação, a história da redenção. Através da Bíblia a gente encontra esse Deus. Então, vamos revitalizar a nossa leitura bíblica. Vamos revitalizar a nossa leitura bíblica. Ler a Bíblia é bom, gente. Ler a Bíblia é bom, não é impossível de entender. Ela é impossível de entender quando você quer ter compreensões históricas e tudo mais. Nananã. Você não precisa disso. Você pode ler em casa, com as ferramentas que você tem, com as nossas ótimas traduções em português, com, por exemplo, que Bíblia você deve ler. Não é a Bíblia que dizem para você que é a Bíblia mais fiel, a tradução mais fiel. Até porque isso é conversa fiada. Geralmente quem fala de tradução mais fiel na maioria das vezes, é conversa fiada. Gente que não entende nada do assunto. Leia uma Bíblia numa versão que você entenda. Ah, NTLH não é fiel, sim. Só que ela tem um jeito de traduzir diferente da Almeida Revista e Atualizada. São formas de traduzir diferentes. E Almeida Revista e Atualizada tem várias traduções que são apontáveis como erradas. E a NTLH também. Mas a maioria absoluta, as traduções são ótimas. Nossas traduções em português são ótimas. Leia traduções que você entenda. Então, pega a NTLH, pega a nova versão internacional, a nova A versão mensagem, transformadora. A mensagem não é fiel. A mensagem é uma interpretação, é uma paráfrase, ela não é uma tradução, mas ela é bastante fiel, sim. Leia a mensagem, pode ser a mensagem. Então, ouça a história, a Bíblia, ouça lá, bota no YouTube, bota no Spotify, Bíblia Falada, você vai conseguir lá ouvir. Ou bota no YouTube, o Cid Moreira e tal, enfim. acho que até É, desse lance com as crianças, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito do trabalho deles, mas que fez o Demário, o Filé, eles fizeram o Sigo Mestre. E na pandemia, quando tava difícil para todo mundo, e tal, eles conseguiram juntar algumas pessoas e gravar uma sequência de histórias assim, e ficaram muito, muito, muito bem feitas. Então, você jogar Siga o Mestre é legal, para as Siga o crianças, Mestre né? no Mesmo YouTube, que né? não, porque são histórias contadas que, cara, é sensacional assim. Eu gosto muito de quem fez e a seriedade que foi feito. E, e voltando para o meu texto preferido de toda a vida, O Caminho de Emaús, é pensar que a Bíblia, o texto, e a forma como a gente lê esse texto, ele aquece nosso coração. E por mais que existam outras coisas que acontecem ali na narrativa, a revelação de Jesus, é importante a gente manter o nosso coração aquecido. Então, leia um texto como quem procura um lugar para se aquecer num tempo frio. Leia um texto como quem procura um refúgio nas histórias, nos personagens e principalmente na busca por Jesus, para a gente aquecer o nosso coração e manter ele quentinho, assim. Amém. Gente, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que tenha ajudado você a ler mais e melhor a Bíblia, que você lê ela com outros olhos. Enfim, espero que tenha sido esclarecedor. Cirilo, muito obrigado por ter se disposto a estar com a gente aqui hoje. Eu vou te fazer um pedido para você orar pela gente, orar por nós, para a gente encerrar a live, pode ser? Pode ser. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Um abraço, meu amigo PP, Ju e Caetano. Não sei se PP vai assistir, espero que PP assista, tá? Oremos.
Deus, muito obrigado. Obrigado porque a sua história transformou a nossa, a história do teu filho Jesus transformou a nossa. Obrigado porque de alguma forma a gente tem essas narrativas, esse texto para aquecer nosso coração. E apesar da gente viver negligenciando, da gente viver deixando de lado, que o Senhor possa trazer para o nosso coração a consciência, o compromisso que a gente tem, o que a gente tem que ter para aprender, para a gente ensinar, e não só para gente, mas para quem vive ao nosso redor. Que as narrativas elas possam ser redescobertas no nosso coração, que o sentido, que os afetos, que a transformação possa acontecer também. Que teu Espírito possa nos ensinar a olhar para o texto e perceber o seu Filho Jesus, respeitando as outras vidas, as outras histórias, os outros contextos, e que no meio disso tudo a gente se encontre na mesma mesa. A gente ora e a gente agradece no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Davizão, Tchau, beijo tchau, pra gente. você, Deus beijo pra minha abençoe. amiga Débora. Fiquem com Deus e quando der eu vou colar aí pra gente dar um rolê naquele almoço legal que você me levou. Tchau, gente. Tchau, gente.